Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar uma grande história na medicina da nossa cidade. Falo dela, a médica doutora Flávia Chaves, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora Flávia, primeiramente, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E é uma honra inenarrável poder ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui. Eu já tinha acompanhado algumas vezes no Instagram e estou muito feliz de ter recebido o convite. Eu que agradeço mais uma vez. Doutora, para continuar nosso bate-papo, indo lá para os primórdios, dos tempos primórdios da nossa vida, eu me recordo de que, por exemplo, ali no início dos anos 2000, eu sempre já era uma criança muito ligada a tudo que era vinculado nos veículos de comunicação. Uhum. E desde essa época, eu me lembro que eu acompanhava muita televisão, jornal, rádio, jornal impresso. E eu me lembro, doutora, de não ver nesses veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a própria mente. Haja vista que hoje em dia nós temos visto aí o quanto que profissionais que cuidam da mente ganharam uma notoriedade na sociedade. Me refiro a psicólogos, médicos, psiquiatras, terapeutas, enfim. Feito essa introdução, como você está? Como está a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para a sua história de vida? Olha, atualmente eu acho que minha cabeça chegou no lugar, vamos dizer assim. Porque realmente eu vejo uma diferença. Eu lembro que eu falava que a profissão do futuro era psicologia. Sim. Logo que eu fiz medicina, porque as pessoas tinham um certo preconceito, assim, de falar que fazia psicólogo. Se falava que fazia psicólogo, a pessoa meio que pensava assim, tem um problema. Como se todo mundo não tivesse um problema, né? Sim. Tá sendo um ano muito diferente, assim, eu acho, porque é o meu ano que eu entrei no mercado de trabalho verdadeiramente, né? Porque a residência, você fica meio à mercê do mercado de trabalho, porque você está ali no seu processo de formação. É lógico que a gente está formando o tempo todo, então nunca para, mas é um ano que eu me deparei com a vida adulta verdadeiramente. E é muito bom, por um lado, porque você consegue trilhar o seu caminho. Sim. E eu senti muito isso, que eu tomei algumas escolhas que não são teoricamente tradicionais, assim, e a vida adulta me proporcionou isso, mas ao mesmo tempo traz uma responsabilidade muito grande. Durante a minha formação, eu tive alguns momentos que eu fiquei na dúvida da medicina, não vou mentir, e eu me encontrar dentro da medicina de novo aconteceu esse ano, assim. Então, apesar das dificuldades que a vida adulta do mercado de trabalho trazem, né? Eu me sinto realizada de ter me encontrado dentro da profissão que eu escolhi há 6 anos atrás. Não, 10 anos atrás. 10 anos atrás. E em relação a Flávia Chaves, como era você nos tempos de Colégio Imaculada e Colégio Bituruna? Olha, eu sempre fui aquela pessoa, assim, que deu zero trabalho pro meu pai e pra minha mãe. Sempre fui muito estudiosa, muito responsável. Minha mãe e meu pai, assim, brincavam, assim, que meu irmão era 4 anos mais velho. Eles ficavam mais, assim, preocupados com o meu irmão, que meu irmão era mais agitadão, e comigo eles iam me deixando. Sim. E eu acho que grande parte disso, eu te falei, assim, que eu fiz balé. O balé me trouxe muita disciplina, muito senso de responsabilidade. Legal. Então, no colégio, eu sempre fui muito sociável, a gente conversava com todo mundo, dos mais diversos tipos, que tinha muitas, assim, tribos dentro da escola, né? Então, eu conseguia conversar com todo mundo, mas eu era extremamente responsável e fazia o que tinha que ser feito, vamos dizer assim, não saía muito da linha, não. Em relação ao tempo de escola, nós sabemos que é um tempo muito nostálgico, porque ele carrega consigo lembranças inovidáveis, ou seja, impossíveis de serem esquecidas. E pensando na sua história de vida no tempo de Imaculada e no tempo de Colégio Bituruna, e fazendo relação com essas lembranças inesquecíveis,
quais são as lembranças ou qual é a lembrança que você tem do tempo de Imaculada ou de Bituruna? Aquele tipo de lembrança, doutora, que quando você passa em frente a uma dessas duas escolas, independentemente do dia, do momento que você esteja vivendo, do horário, enfim, vem na sua cabeça na hora. Nossa, são muitas lembranças. Eu sou uma pessoa, assim, um pouco nostálgica, assim, eu sabe? também, meu Deus. Eu até tive... Sei como é que eu tive que me reeducar quanto a isso, que acaba que você fica vivendo muito o Exato. passado e esquece de ver o presente, Sim. né? Então, são diversas lembranças, assim. O Ibituruna, o Imaculado, eu tenho lembranças muito curtas, né? Mas, assim, eu lembro de ser uma escola muito lúdica, tudo muito bonito, assim, que tinha jardim, eu lembro que tinha muito passarinho. Então, eu tenho muitas lembranças lúdicas do Imaculada. No Ibituruna, eu tenho lembranças desde a festa maína, que tinha todos os anos. Eu tenho muita lembrança, como eu dancei a vida toda, das competições de dança que eu participava. E eu acho muito legal que é uma escola que meus melhores amigos até hoje são do Ibituruna. Assim. Então, as lembranças que me remetem, eu compartilho com eles, assim, porque o meu núcleo mais próximo é as pessoas que eu trouxe do Colégio Ibituruna. Mas o que... Mas, assim, eu lembro é minha avó me levando. Assim, que eu fico brincando. Eu adorava falta de aula, não vou mentir. Mas você gostava de estudar, mas adorava falta de aula? Até a primeira série, assim. Tá. Eu adorava falta de aula pra ficar com a minha avó. Era o meu momento, assim. Eu fingia que estava com algo passando mal. E eu lembro muito, assim, da memória da minha avó me levando e buscando, que ela morava na frente do Colégio Ibituruna. Sim. Então, eu acho que é a coisa que, assim, que eu mais lembro, assim, desse momento de ver minha avó, a gente passava na Betel, na padaria. É o que, apesar dos amigos, Sim. Eles trazem essa lembrança no presente ainda, porque eles estão presentes. Minha avó também tá, graças a Deus. Mas eu gostava muito desse momento, assim, dela me levar e tal. Qual é o professor da sua vida? Da escola ou da vida? Da vida, minha professora de balé. Fique à vontade para escolher. Sumaia, assim. Hoje ela é minha amiga. Que legal. Encontrei ela quinta passada, fui na casa dela. Mas, assim, que ela me acompanhou desde pequena. Morria de medo dela quando criança, porque sempre foi rígida. Sim. Depois a gente foi cada vez mais se aproximando. E, assim, a disciplina que ela me trouxe, eu acho... Meu chefe da residência até brincava, assim, que ela foi aluna da Sumaia. Porque ela me trouxe muita disciplina, sabe? E eu tive diversos no Ibituruna que eu gostava muito. Teve a Babalu, que era minha tia-avó, assim, que eu adorava ela, que era minha professora de educação física, mas, assim, da vida é a Sumaia. Você que escolheu a medicina para sua vida ou a medicina que escolheu a Flávia Chaves? Sem sombra de dúvidas, a medicina me escolheu. Minha mãe, assim, fala, pode perguntar para ela, minhas amigas, elas achavam até esquisito. Desde, assim, 5, 6 anos, na verdade... não era medicina que eu falava que eu ia ser cirurgiã plástica. Eu nem sabia, nessa época, que precisava ser médico para fazer cirurgia plástica. Mas, assim, foi algo que surgiu, assim, dentro de mim, sem muita razão, porque meus pais não são médicos, a geração de médicos da minha família, mais ou menos da minha idade, então não tinha pessoas próximas que fossem médicas, que justificassem eu ter essa inspiração de medicina. Mas era uma coisa que eu amava. Eu adorava assistir programa de cirurgia quando era criança. Era esquisito na época. Sim. E minhas amigas achavam esquisito, que elas tinham sonhos de profissões mais lúdicas, vamos dizer assim, que são mais compatíveis com a infância. E eu tinha essa questão com a cirurgia. Sempre tive. Gostava de ver machucado, gostava de ver essas coisas assim. Então, sem sombra de dúvidas, a medicina me escolheu. No final do ensino médio, eu tentei tirar ela de mim, mais como uma forma de proteção, porque eu percebi que o caminho não ia ser tão curto, não ia ser tão fácil. Então, eu fiquei tentando, assim, procurar outra coisa que justificasse, que desse sentido. E até que eu rezei muito um dia, eu dormi, acordei e falei, não, é medicina mesmo. E ela que me escolheu desde que eu tenho 5 anos de idade, assim. Toda vez que eu converso com um médico, eu acabo tendo o seguinte pensamento na cabeça, que trata-se de um profissional muito diferente de todos os outros profissionais existentes nos mais variados segmentos profissionais. E aí eu vou te explicar o porquê. Existem poucas profissões que o profissional que ali está inserido tem o poder e a capacidade
de salvar ou transformar uma vida. E sem sombra de dúvidas, uma dessas profissões está inserida, no caso, a medicina. Porque vocês médicos possuem essa dádiva de Deus de poder transformar ou salvar uma vida, independentemente da área que você está inserido. Como é isso para você? Olha, Gustavo, durante a faculdade eu tinha uma visão um pouco imatura disso. Sim. Eu gostava de toda a adrenalina da medicina, achava tudo lindo, maravilhoso. E eu acho que a faculdade, pelo menos assim, na minha época, eu não sei se isso mudou, porque eu não tenho mais a visão de um acadêmico, não prepara verdadeiramente um médico para o peso da medicina. Porque a medicina é muito pesada, eu não vou mentir. E eu acho que ela tem pesos diferentes para as pessoas, não relacionada à área, relacionada à pessoa. Eu sou uma pessoa extremamente responsável, igual eu falei, certinha e tal. Então, quando eu formei, eu senti esse peso igual uma âncora. E foi o meu momento que eu questionei. Não a medicina, mas eu dentro da medicina. Sim. Porque é muito pesado, que ao mesmo tempo que você pode ajudar, um errinho pode ser crucial. Então, é uma profissão que ela cansa nesse sentido de... Eu, pelo menos, fico o tempo todo pensando, fiz certo, poderia ter feito diferente, porque às vezes o paciente, não é só o que você fez ali, às vezes a forma como você fala muda a adesão ao tratamento. A forma como você fala muda a visão do paciente em relação ao que você passou. Então, eu senti esse peso muito forte quando eu formei. E durante a residência de cirurgia, eu senti esse peso permanecendo, até que eu me encontrei dentro da medicina, que eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer. Que aí a leveza, ela voltou, de certa forma. Então, na faculdade, eu amava a adrenalina. Eu amava esse negócio, apesar de eu dar plantão no trauma, por enquanto, na faculdade eu amava essa questão da adrenalina. Não, tem que fazer acontecer, não sei o quê, porque a responsabilidade não era minha. Eu estava como praticamente uma pessoa que estava na plateia. Exato. Então, é totalmente diferente quando você é o personagem principal que vai fazer a diferença. Que a medicina, você tem a coisa mais bonita, que é o nascimento, mas tem os momentos extremamente difíceis. Exato. Principalmente quando esse momento não respeita a cronologia da vida. Então, para mim, a medicina é pesada. Eu acho pesada. Mas no momento que eu me encontrei dentro do que eu queria fazer, que não era essa questão, vamos dizer assim, do limiar da vida, eu percebi que tinha como eu fazer mais leve. Porque eu acho que isso vai muito do perfil da pessoa. Sim. Tem pessoas que conseguem lidar muito bem com esse peso. Porque eu acho que se você sente ele dessa forma, você trabalhar nessa área é muito penoso. Então, a medicina também, ela te dá esse privilégio de ter essa gama de áreas para trabalhar, para poder saber qual perfil que se encaixa melhor com você. Como você disse anteriormente, você escolheu a medicina desde os tempos primórdios da sua vida. E eu acho muito lindo quando eu escuto de alguém que essa pessoa, de fato, escolheu a profissão que nela está inserida. Aí você pode se perguntar, e quem está acompanhando pode pensar, não, mas isso é óbvio, todo mundo que está numa profissão é porque ele escolheu estar ali. Nem tanto, principalmente se tratando da medicina, e você pode discordar de mim, obviamente, fique à vontade, porque existem muitas pessoas, e isso a gente acaba ouvindo de pessoas próximas, conhecendo histórias de conhecidos. Existem muitas pessoas que acabam entrando em algumas faculdades por status, por algo que essa profissão possa te dar lá na frente, principalmente pensando na questão financeira. E essas pessoas acabam entrando em determinadas áreas por entrar, pensando numa recompensa financeira ou em relação à questão de status. Só que eu percebo que dentro da medicina existe a necessidade de se ter ali um propósito dentro dessa profissão por tudo que permeia essa área profissional tão magnífica. Feito esse pequeno preâmbulo, qual é o seu propósito dentro da medicina? Meu propósito primário é ajudar, de alguma forma. Como eu falei,
existe um âmbito muito grande. Até que ponto você consegue ajudar? Pode se ajudar com uma palavra, pode se ajudar tratando, pode se ajudar curando, pode se ajudar amenizando. Meu propósito é ajudar. Sim. E dentro da área que eu escolhi, pelo fato, igual como eu falei, de ser a área que eu senti a leveza, eu consigo passar isso melhor para o paciente. De ter essa leveza, olhar as coisas de forma mais suave. Por exemplo, a área que eu escolhi é a cirurgia dermatológica. Está muito associada a câncer de pele. Então, é trazer isso para o paciente de uma forma leve dentro do possível, para que ele possa lidar com a situação e tratar da melhor forma. Então, basicamente, é ajudar até onde eu conseguir. Esse é o meu propósito. Pensando na medicina dermatológica, e automaticamente vem na cabeça a ideia dos cuidados com a pele. E esse tipo de cuidado tem se tornado muito comum, pelo menos aquilo que eu acompanho nas redes sociais, como um leigo de alguém que não está inserido na medicina, porque vem muito pela questão da vaidade, principalmente pensando no público feminino. E aí eu como homem e pensando no que eu vivo com os meus amigos, do que eu recebo de relato dos meus amigos, de pessoas próximas, em relação ao público masculino existe um certo tipo de preconceito ainda sobre, cuidar de pele, ficar comprando creme hidratante é coisa de mulher. Mas aos poucos esse pensamento tem sido mudado. Em relação aos cuidados com a pele, quais são as necessidades básicas que qualquer ser humano precisa ter em relação ao cuidado com a própria pele? Olha, eu acho que a necessidade básica é o protetor solar. O resto, creme, ácido para suavizar a ruga, isso aí, vamos dizer, é supérfluo, entre aspas. É estético, é lógico que a estética tem um peso gigantesco, não desmereço. Eu acho que a autoestima é tudo na vida da pessoa. Ela consegue ser uma pessoa mais produtiva quando ela está com uma autoestima boa. Sim. Mas homens, por exemplo, no caso, é protetor solar. Não precisa de muita coisa. Passar protetor solar, por quê? É uma forma de câncer que você pode prevenir. Por que não fazer? Entendeu? Sim. Tem gente que fala, não, é grudento, que não sei o que, não sei o que. A coisa que mais tem no mercado é tipos. Exato. Só achar o que adequa ao seu estado. Então, basicamente, é protetor solar. Eu tenho que fazer uma coisa. Protetor solar. Só isso. Que você faz o principal, que é prevenir contra o câncer de pele. Sim. Aí, estético, essas coisas, depois você corre atrás. Depois você vai atrás, vê questão de ruga, se você se adaptou ao primeiro passo, que é o principal. Eu acho que basicamente é isso. Quando a gente pensa em doenças da pele, acho que é senso comum e ponto pacífico para todos nós que, para quem é leigo, tá? Mais uma vez reforçando essa questão, que o câncer de pele é a situação mais nefasta que alguém pode encarar pensando na falta de cuidado, ou até mesmo cuidando da pele e por um motivo ou outro acaba acontecendo de estar inserido nessa enfermidade. Mas além do câncer de pele, quais são as outras doenças da pele? Olha, o câncer de pele seria uma patologia, vamos dizer assim, da pele comum, de qualquer pele. Mas existem diversas outras doenças que trazem um prejuízo para a qualidade de vida da pessoa muito grande. Psoríase é uma delas. Existem psoríases pequenininhas ali no cotovelo, mas existem psoríases muito graves. Então, fazer um bom acompanhamento, um tratamento é extremamente importante. Isso melhora significativamente a qualidade de vida. Dermatite atópica de contato. Criança, tem umas que eu vejo na minha pós-graduação, assim, que tem extremamente graves. Isso atrapalha muito a qualidade de vida. Tanto dela ter vergonha com os coleguinhas por causa das lesões, tanto de ficar incomodando o tempo todo, coçando, o tempo todo doendo. Então, existem também algumas patologias mais graves, mas, assim, são mais raras. E o câncer de pele, ele estaria, vamos dizer assim, dentro da população comum. Você não tem nenhum problema de pele, mas você está exposto ao sol o tempo todo, à luz visível, que são essas luzes de refletor que a gente fica exposto. Existe uma gama de doenças que elas... Até a espinha. A espinha é uma coisa assim...
boba, entre aspas, mas um adolescente, na sua fase de formação, na sua fase de construção de personalidade, o rosto tomado de espinha, é uma coisa que atrapalha o potencial do adolescente. Porque, às vezes, ele fica mais introspecto, mais tímido, não consegue atingir até onde ele atingiria se isso não estivesse incomodando. Então, é uma gama de doenças muito grandes, desde patologias que, desde criança, né, crônicas, até coisas mais agudas, como a espinha da adolescência, da mulher adulta. Então, não é uma coisa simples, assim, supérflua. Sobre a questão do cuidado com a pele e pensando no público mais velho, o que pode ser feito para as pessoas mais velhas para que elas possam continuar cuidando da pele e evitarem, consequentemente, obviamente, algum tipo de enfermidade maior? Olha, uma coisa que eu vejo muito os pacientes, na hora que a gente detecta um câncerzinho de pele, às vezes são coisas pequenas que o paciente nem percebe, só que no exame clínico, a gente faz um exame mais aprofundado, com o dermatoscópio e vê, ele fala assim, nem tomo sol. Tem muito idoso que nem toma sol, fica o dia inteiro em casa, mas passou uma infância, uma adolescência, uma juventude no sol. Sim. Seja na roça, trabalhando, seja indo para a praia, ficando não sei quanto tempo. Então, é uma patologia que ela vem arrastando durante os anos, por causa do fotodano causado pelo sol. Fora essa questão de fazer um acompanhamento para fazer um diagnóstico precoce, se tiver alguma lesão precursora com potencial de desenvolver o câncer de pele ou uma lesão já com câncer estabelecido, para poder tirar, porque a própria cirurgia já pode ser curativa. Fora isso, é manter uma hidratação muito boa, porque o idoso, a pele é mais hidratada, mais fina, então manter uma hidratação muito boa e se proteger, né, de possíveis machucados, que é uma pele muito fina que qualquer coisa corta, né? Sim. Então, seria mais essas questões para ajudar a manter a integridade da pele. Algo me chamou muita atenção no início da nossa conversa, quando você disse que você sempre, desde pequena, tinha escolhido já tinha escolhido a medicina para sua vida. Só que na fase final escolar, você tentou tirar ela do seu caminho por já ter visto, né? E já tinha noção de que o caminho era ardiloso, era complicado no sentido de se tratar de uma trajetória extensa e com muitos desafios. E me veio na cabeça, lembrando dessa fala sua, a questão de como o estudante de um curso de medicina, ele passa por vários percalços, vários desafios, e você, por exemplo, é uma campeã da vida pensando no curso de medicina, porque nós sabemos que muitas pessoas entram de cabeça na faculdade de medicina e por várias razões não conseguem lograr êxito, seja concluindo o curso ou tendo uma boa carreira já formado. Porque realmente, e aí eu mais uma vez como leigo, nós temos a noção e a ideia de que o curso de medicina, a trajetória de um acadêmico de medicina é totalmente diferente do que um acadêmico de jornalismo já passou, de um acadêmico de engenharia, sem desmerecer essas profissões, muito pelo contrário. Enfim, você logrou êxito, mesmo sabendo do caminho, da trajetória árdua, difícil e extensa, você conseguiu vencer. Porém, já como estudante, teve algum momento que você pensou em desistir? Não, desistir não. Da medicina não. E eu vou falar a minha visão de leiga das outras profissões. Sim. Eu tenho a sensação que a faculdade de medicina não é uma faculdade difícil. Em relação, por exemplo, à engenharia, aqueles cálculos, você vê que forma de 50, forma 10. Medicina de 50, forma 50, no geral. Então, é uma faculdade difícil no sentido de carga horária, muito extensa, 6 anos. Muitas pessoas precisam trabalhar por fora, sim, mas não tem carga horária. A carga horária é muito extensa, não consigo. Então, nessas questões, a mais, realmente é difícil. Mas de conteúdo, eu acho que algumas faculdades, elas estão páreo a páreo, ou pior, como engenharias, matemática, sim, coisas da vida, que você vê que a turma que forma é bem reduzida em relação à turma que entra. E, geralmente, o povo vai ficando no meio do caminho. Exato. A medicina quase não fica no meio do caminho. Eu não sei se é porque o pessoal tem um perfil de ter estudado muito para poder passar no vestibular, e eu não sei. Mas eu nunca
pensei em desistir da medicina. Porque eu não me via fazendo outra coisa. Mas eu já parei para refletir, se eu tivesse lá na época de escolher, se eu teria escolhido a medicina de novo. Por causa dessa época que eu te falei, que eu senti o peso muito grande de ser médico. Então, eu parei para refletir, será que lá na época que eu escolhi, eu não teria escolhido outra coisa? Uma coisa que eu não sentisse esse peso tão grande? Hoje, eu até converso muito com as minhas amigas isso, porque essa fase de início de vida é muito difícil para todo mundo, até você se encontrar no mercado, encontrar no que você quer fazer, não fazer as coisas por obrigação, porque você tem que fazer muita coisa por obrigação. Até eu me encontrar, eu duvidava, assim, se eu não teria escolhido outra coisa, mas hoje, dentro da área, que eu consegui mesclar as coisas que eu gosto, assim, que é a cirurgia, que é a parte que eu gosto muito de fazer coisa manual, que foi o que me levou para a medicina, e a dermatologia, que tem a parte muito visual, de às vezes tratar antes de precisar ser cirúrgico, de poder fazer a prevenção. Então, eu conseguindo unir essas duas áreas, eu tive mais tranquilidade no coração de ter escolhido essa profissão. Mas eu nunca pensei em desistir, mas eu pensei assim, talvez eu teria escolhido outra coisa lá no início. Quando o peso foi muito grande, eu não estava conseguindo manejar esse peso. Qual que foi o grande sonho que você já realizou sendo médica? Ser cirurgião. Muita gente até... Porque na época da residência, quando eu falei que eu ia fazer dermatologista, meus chefes ficavam assim, nossa... Porque assim, dois extremos, né? E eles ficavam assim, nossa, não acredito que você perdeu 3 anos da sua vida para fazer dermatologia e tal. Mas ser cirurgia era um sonho, assim, desde que eu tenho 5 anos de idade eu falo que eu ia fazer cirurgia. E aí tem gente que fala assim, você não se arrependeu de ter feito esse caminho? Às vezes ter ido para dermatologia, fazer o R4 de cirurgia dermatológica? Não me arrependi, porque eu tenho certeza que eu ia ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. E se eu tivesse feito cirurgia? Eu não fui para cirurgia, que eu sempre tanto sonhei. Então, meu sonho dentro da medicina, eu acho que foi ser cirurgião. E agora eu estou trilhando o meu caminho, vamos dizer assim, personalizado. Não tradicional, que dá muita identidade para o meu caminho. Eu bati de frente com os meus chefes, até que eles entenderam quando eu expliquei qual é meu propósito. Muitos falaram, não, legal, gostei desse caminho, achei interessante. E, a princípio, assustaram, claro, mas o meu sonho mesmo era ser cirurgião. E agora eu estou construindo o meu sonho junto no dia a dia, vendo, assim... a minha personalidade, que é muito diferente, você escolher assim na adolescência, na infância, você muda muito o caminho, você conhece verdadeiramente o que é a profissão. Então, a cirurgia era o meu maior sonho dentro da medicina. Qual é o grande sonho que você almeja realizar sendo médica? Meu grande sonho sendo médica é as pessoas me olharem e falarem assim, essa sabe o que fala. Essa tá dentro do caminho, essa fez a diferença. Eu fico até brincando com meu namorado que ele tem muito isso ele é uma pessoa assim que ele ama dar aula, ele ama ser uma, vamos dizer assim, uma inspiração assim para os alunos e tal. Eu não tenho muito tanto esse perfil, eu tenho muito mais assim da realização pessoal, mas acaba que as pessoas te vendo como referência, você reafirma o seu propósito dentro da medicina. Então, eu quero... E, assim, eu acho que, principalmente, fazer com que essa área, que é uma área, como eu te falei, de interseção entre cirurgia oncológica e cirurgia de cabeça e pescoço, ela seja reconhecida e as pessoas cheguem nela. Porque, muitas vezes, a pessoa não sabe nem a quem procurar, né? Então, as pessoas entenderem o que é feito e elas conseguirem chegar para poderem ser tratadas. Em relação à medicina e ao que ela representa para a sua vida, você se formou em 2021. Então, em pleno 2025, a medicina tem um significado para a sua vida. Mas daqui a 10 anos, o que você espera que a medicina seja para a sua vida? Olha, eu sempre falei na faculdade, eu sou um pouco assim antagônica de algumas pessoas, e eu boto um pouco de realidade nas minhas amigas que fizeram medicina. A medicina nunca foi a minha vida e nunca vai ser, nunca quero que ela seja.
Por quê? Eu acho que o médico tem que ser muito além de ser médico, sabe? Isso traz uma humanidade para o médico. Sim. Então, eu espero que daqui a 10 anos eu não viva para a medicina, mas a medicina viva comigo. Então, eu espero permanecer dentro da medicina, né, fazendo o que eu gosto, conseguindo conquistar o meu campo, né, conseguindo realizar as cirurgias de maneira cirúrgica, literalmente, com bastante domínio, ajudar os pacientes, mas eu não quero que ela domine minha vida, eu quero que ela esteja... que a Flávia seja médica, cirurgiã dermatológica e muito mais. Existe glamour na medicina? As pessoas tentam pintar um glamour. Eu acho que muitos conseguem vender um glamour, mas a medicina raiz não existe glamour. Eu não acho. Eu não acredito que exista esse glamour. Eu acho que por fora é aquele negócio, assim, por fora você pode passar uma vitrine de glamour. Sim. Mas o bastidor não é glamour. Assim, pelo menos não entrei nesse glamour. Não conheci esse glamour. Sim. E assim, acompanhando médicos mais experientes, eu não vejo esse glamour que as pessoas falam. É lógico, é uma profissão que tem uma estabilidade maior. Isso está mudando um pouco, está reduzindo, visto o número de médicos que estão formando. Mas eu não considero a medicina um glamour. Não considero mesmo. E pensando nessa falta de glamour dentro da medicina e pensando na sua vida já estabelecida nessa profissão, você acaba sendo uma pessoa que serve de inspiração para quem está começando no curso de medicina em pleno 2025. E até mesmo fazendo relação com o que nós falamos anteriormente, a respeito de que muitas pessoas entram no curso de medicina e por inúmeras razões acabam desistindo. E é muito lindo ver alguém que entrou nesse desafio e conseguiu lograr êxito. Logo te pergunto, qual o conselho que você daria para quem está entrando na faculdade de medicina hoje, julho de 2025? Olha, o maior conselho é que não existe glamour. Para começar, para não achar que é uma profissão assim, que é tudo muito tranquilo. É lógico que é uma profissão que traz mais estabilidade financeira, dá uma certa segurança, mas eu acho que o momento que a medicina se encontra, a pessoa tem que ser cada vez mais capacitada, cada vez mais especialista, porque médico está formando aos montes. Sim. Existem poucas vagas para subespecialidades, para as especialidades. Então, se você ser mais um, você vai ser mais um no mercado de trabalho e vai ficar fazendo o que todo mundo faz. Então, o principal conselho não é glamour. Se estude muito, especialize, cada vez esteja mais capacitado para você conseguir achar o seu nicho dentro do mercado de trabalho, porque senão você vai ficar na multidão. E outro conselho que eu dou é tente sair um pouco do que a faculdade ali traz, de ficar só ali fazendo as matériazinhas da faculdade. Isso eu acho que foi uma falha minha, que, como eu falei, eu sou muito disciplinada. Sim. Eu acho que faz parte você sair um pouco desse caminho muito linearzinho que a faculdade traz, acompanhar os profissionais mais diversos, que aí você vê a realidade dentro da faculdade. Eu, por exemplo, como o meu internato, que é os últimos anos, a parte hospitalar, aconteceu na pandemia, foi um pouco diferente do habitual e grande parte dos vínculos que minha faculdade tinha paralisaram por conta da pandemia. Então, Sim. minha faculdade teve que fazer novos vínculos com hospitais particulares, que é um mundo à parte. Então, é uma coisa hermeticamente mais controlada. Quando você vai para o hospital público, você vê que as coisas têm que acontecerem, mesmo se não tem as condições para acontecer. Então, se a sua faculdade está tudo muito certinho, acompanhe outros profissionais das mais diversas áreas para você ver a realidade dentro da medicina. Outro fator, escolher uma área. Não, estou querendo, por exemplo, oftalmo. Acompanhe, assim, verdadeiramente um profissional da área, para você ver como é que é. Não só o que te contam, porque o que te contam, a visão está viciada, né? Sim. Então, acompanhe esse profissional para ver se a rotina é compatível com o que você gosta, se adequa ao que você quer de propósito para a sua vida. Não espere só os caminhos convencionais dentro da faculdade. Eu percebo que no início de muitos
recém-formados de medicina, em medicina, melhor dizendo, existe esse caminho dentro da saúde pública. E sabendo do que se passa dentro da saúde pública, da atual realidade, não só de hospitais públicos aqui de Governador Valadares, mas de todo o Brasil, é uma realidade diferente, e aí mais uma vez como leigo, tá? Do que eu imagino, do que é vivido dentro de um hospital particular. Mas o quão valioso é você, uma jovem médica, estar passando pela saúde pública e o quanto que isso serve de bagagem para a sua história, para a sua carreira enquanto médica? Olha, eu acho que faz total diferença. Você ter uma formação só de saúde pública também é ruim, porque quando você entra no mercado de trabalho, você não sabe os trâmites burocráticos mesmo que o meio privado te demanda. Isso é uma coisa assim. E a medicina, ela te traz ela forma... Hoje o médico, ele não pode ser só médico, ele tem que ser empreendedor. Sim. E essa formação não existe. Absolutamente é zero na faculdade de medicina. A gente não tem formação nada disso. Isso faz muita diferença quando você entra no mercado de trabalho. Mas em relação à saúde pública, você vê o paciente da forma mais cru, no sentido de que o paciente que precisa realmente de você. Então, você consegue ajudar ele da forma mais simples à mais complexa, porque ele realmente precisa, ele é realmente carente no sentido de não ter acesso, às vezes, a um acompanhamento, a uma prevenção adequada. Isso melhorou muito. Eu não posso falar assim que realmente melhorou muito, mas é um paciente que demanda uma certa empatia de conversar, explicar, tentar fazer todo um trâmite para que ele consiga fazer um acompanhamento no posto, uma prevenção, e entenda que não é só chegar no ápice da doença, na parte mais complexa, para procurar o hospital. E eu acho também que o hospital público, ele te dá a iniciativa de saber lidar com a ausência. Então, você saber resolver o problema, se você não tem, por exemplo, fazer uma sutura, eu não tenho determinado fio, eu vou usar outro, vou fazer de determinada forma. Então, a saúde pública, sim, melhorou muito. Eu não vou, assim, igual eu dou plantão no regional. É um hospital muito bom. Meu pai caiu outro dia de bicicleta, eu levei ele no regional. Mas ele é uma escola da vida, assim, que você tem que se virar muito e te dá a possibilidade de crescer muito como um ser humano frente ao paciente que a gente encontra nesses hospitais. No livro da sua vida, qual é o capítulo mais bonito? Eu acho, como eu falei, eu sou nostálgica, minha infância, assim, eu acho o capítulo mais bonito, mas eu acho que o capítulo atual, ele tá concorrendo bastante, assim, que é muito gostoso, assim, você ter a independência de traçar os seus caminhos. E como eu falei, sempre fui muito certinha, fiz a faculdade, residência e tal, poder traçar meu caminho, fazer minhas escolhas é muito gostoso. Parece que o livro escrito por outras pessoas, que foi minha infância, foi um capítulo lindo. Sim. E tá vindo um parte 2 que agora é escrito por mim. Então, eu acho que a infância e agora esse que está sendo escrito ainda pode se concorrer para ser melhor. E você tem outros 2 capítulos para lá de especiais na sua história de vida. Até pelo fato de que esses 2 capítulos talvez sejam os mais importantes da sua história de vida neste plano, pelo simples fato de que sem eles você não existiria. E esses capítulos atendem pelo nome de Cionéia e Mauri. Qual a importância desses 2 nomes no livro da vida da Flávia Chaves? Eles são, assim, absolutamente tudo, assim, pra mim. Cada um com o seu jeito. Meu pai mais certinho, tudo, assim, milimetricamente. Minha mãe é mais de emoção, assim. Sim. E aí eles criaram um mix, que fui eu. Então, assim, legal. Eles são tudo pra mim. Sim. Peguei um pouquinho da racionalidade do meu pai, de não, tem que decidir, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, eu trouxe um pouco da emoção da minha mãe, às vezes, de sair um pouquinho da racionalidade. Então, eu acho que
Eles foram os melhores pais, assim, que eu podia ter, assim, não tem nada a reclamar. Sempre fizeram de tudo para mim e para o meu irmão, né? E são grandes incentivadores, assim, puxam a orelha, incentivam de um lado, então eles são tudo para mim. Qual é o grande momento que você já viveu com seus pais? Aquele tipo de momento que talvez eles não vão se lembrar, ouvindo você falar desse dia ou dessa história, mas você, enquanto filha, jamais se esqueceu e jamais vai se esquecer. Eu acho que um grande momento que eles vão se lembrar é o momento da missa de medicina, que a gente entrega as rosas para eles, que é um momento bem marcante. E tem umas questões, assim, mais simples, assim, que eles lembram porque eu falo. Igual eu falei, eu sou nostálgica, então eu sempre fico lembrando alguma coisa. Mas que eu amava era dar voltinha de carro com eles para dormir. Eles davam uma voltinha de carro para fazer a gente dormir. E eu lembro perfeitamente da cena, assim, de eu fingir que tinha dormido só para ser carregada no colo. Desses momentos pequenos, assim, eu lembro muito. Como nós sabemos, a nossa vida se parece com os livros que são lançados dia após dia, dos mais variados gêneros e contando as mais variadas histórias. Por quê? Todo livro que se preze tem páginas, tem o título, tem a introdução, tem a numeração das páginas e tem capítulos. E nós já falamos aqui de capítulos para lá de especiais e felizes da sua vida. Só que, como eu disse anteriormente, todos nós temos capítulos positivos, lindos, maravilhosos, e capítulos não tão bonitos assim. No livro da sua vida, qual que é o capítulo mais triste e o que você fez para passar por cima dessa adversidade ou passar uma borracha nesse capítulo no livro da sua vida? Olha, eu não sou uma pessoa muito negativa, no sentido de... já passei por... assim, um capítulo difícil, mas, assim, eu sou uma pessoa que confio muito em Deus, então eu fico bem tranquila, que foi a morte do meu avô com Covid, 100% saudável, morreu de Covid, mas, assim, entendi que era o melhor para ele naquele momento, mas teve algumas questões, mas nada que me marcou muito. Eu lembro que a fase que eu estive mais triste na minha vida foi quando eu mudei para Belo Horizonte. Assim, quando eu fiz 6 meses de cursinho antes de começar a faculdade. E quando eu mudei para Belo Horizonte foi um baque muito grande, porque eu morei com meus pais aqui a vida toda, até o 3º ano do ensino médio, fiz balé até o 3º ano, então eu tinha toda uma rotina com os meus amigos, mudei para Belo Horizonte, entrei no Bernoulli, que tem... sei lá, 1000 alunos. Um peixinho no meio de um cardume gigantesco. Sim. Então, foi um momento, assim, muito difícil, assim, de adaptação. Que eu lembro que eu ficava... tudo me emocionava. Até que o dia do meu aniversário, meu pai e minha mãe estavam vindo me visitar. Para passar o final de semana comigo, eles chegaram, minhas malas estavam prontas. Falei, não fico mais aqui. Aí eu vim embora para Valadares e foi assim, nossa, maravilhoso. Foi os melhores 2 meses da minha vida, eu acho. Que eu voltei pro balé, voltei a fazer cursinho no Colégio Bituruna, que eu estudei a vida toda. E eu me prometi que eu só faria faculdade se fosse em Valadares. Mas a vida não quis assim. A vida, ela vai te levando para os caminhos. Aí eu voltei para Belo Horizonte e eu voltei já com outro olhar. Porque o propósito já foi plantado, vamos dizer assim. Fui começando a faculdade e tal. Mas esse período entre o 3º ano do ensino médio e a faculdade foi muito difícil para mim. Muito difícil ficar, tanto que eu voltei, né? Tanto que eu falei, não aguento mais, não. E olha que eu tava morando com a minha melhor amiga, assim. Tava em casa, porque minha melhor amiga de infância. Até hoje, mas foi muito difícil, eu acho, principalmente cortar esse cordão, né, com os meus pais. Eu acho que foi um período muito difícil. Você fez questão de citar que acredita muito em Deus. Qual foi o momento onde o momento mais importante ou mais impactante dos vários que eu tenho certeza que você já viveu, mas qual foi aquele momento especial que você sentiu a presença dele em toda a sua caminhada até chegar no dia de hoje? Olha, eu senti ele várias vezes. A escolha da medicina foi uma delas, igual eu falei, eu estava tentando fugir e eu rezei assim antes de dormir e falei assim, meu Deus, me ajuda a tomar essa decisão. E eu abri o olho, eu falei, a primeira coisa que veio na cabeça foi médica. Então, tipo assim, foi algo que eu acho que ele ficou trabalhando a noite toda na minha cabeça para eu acordar já. E teve vários momentos assim
que eu vejo que ele é muito cuidadoso. E quando eu paro para olhar para trás, eu vejo que em vários momentos eu fui recebendo dicas do caminho que eu ia fazer. Assim, eu parei para refletir depois que a minha melhor amiga é filha de 2 médicos. Eu vivia na casa dela vendo só livro de dermatologia. Ela ficava assistindo o filme e eu ficava mostrando pra ela. Tinha pavor de ver as perebas, né? E eu ficava vendo. E que eu vi que ele, aos poucos, foi lapidando. Aos poucos, foi me colocando. Outra coisa, assim, que eu senti que foi muito ele. Que quando eu tava fazendo as provas para fazer a residência, a princípio eu queria Belo Horizonte. Eu nunca quis criar minha vida em Belo Horizonte, mas eu queria terminar minha formação em Belo Horizonte, que eu fiz faculdade de medicina. Sim. E queria fazer a residência lá. E ele foi fazendo de tudo para que fosse aqui. Assim, níveis, assim, de... A única prova que eu não coloquei era que eu passava, a outra, por diferença de 1 ano de idade, o outro que foi chamado, e foi tudo acontecendo para eu ficar aqui. E hoje eu vejo que se eu tivesse feito cirurgia em outro lugar, talvez eu não aguentaria, porque estar em casa fez total diferença na minha formação, assim. Questão de eu estar mais disponível para a cirurgia. Porque eu chegava em casa, tava, vamos dizer assim, estava com o almoço pronto, então eu tinha essa capacidade de ir para casa, ter o colo do meu pai e da minha mãe nesse processo de formação da cirurgia, que não é fácil. Então, eu acho que ele me colocou aqui. Não tenho sombra de dúvidas que tudo aconteceu, tudo deu errado, entre aspas, para que não desse certo em Belo Horizonte. Eu cheguei a fazer uma inscrição lá e tudo foi acontecendo para que eu fizesse cirurgia aqui. Eu vejo muito claramente que não foi por mim, foi por ele. Quem é Flávia Chaves? Flávia Chaves é uma pessoa sonhadora, sonhadora com o pé no chão. Não sei se isso tem como, mas assim, eu sou uma pessoa que eu gosto das minhas coisas muito organizadas, de traçar o meu caminho, ter controle sobre o meu caminho, apesar da gente saber que não tem, mas eu gosto de fingir que eu tenho. Sou extremamente amiga, companheira, carinhosa, assim, com a minha família. Sou o xodó da minha avó, assim. Ela é meu xodó, na verdade. Eu acho que é um pouquinho dos dois. E eu acho que eu sou uma pessoa muito atenciosa, assim. É uma coisa até que eu trabalhava na época que eu fazia psicóloga, dos medos, assim, de plantão, essas coisas. E eu parei para refletir que o meu diferencial, entre aspas, não é conhecimento. Não sou a pessoa, assim, que tem o top do top de conhecimento de plantão. Eu acho que eu sou muito atenciosa e isso é o meu protetor, porque o fato de eu dar atenção ao paciente, parar para pensar, eu realmente, poucas coisas eu deixo passar, vamos dizer assim. Então, eu sou uma pessoa muito atenciosa com as pessoas e com os pacientes. Sim. Eu acho que é isso, não sei. Bailarina também. Nunca deixo de ser bailarina, apesar de ter parado de fazer balé. Fiz 17 anos de balé, se eu não me engano, de dança, né? Então, eu sou um pouquinho de cada coisa. Defina a sua vida com uma palavra. Eu vou falar a primeira palavra que me vem na minha cabeça, eu nem sei porquê, mas geralmente o subconsciente dá uma dica. Acertada. Mágica. Uau. É a primeira coisa que me vem na minha cabeça. Primeira pessoa que fala essa palavra. Defina a sua história de vida com uma frase. A minha vida é como se fosse um quadro em branco, assim. Tem muita coisa já escrita, com letras lindas, e eu espero continuar escrevendo com letras maravilhosas. Linda frase, parabéns. Defina essa conversa com uma palavra. Uma conversa muito gostosa, profunda e ao mesmo tempo leve, assim. Uau, fico muito feliz por ter te proporcionado de alguma forma essas sensações. Muitíssimo obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi uma honra inenarrável ter você aqui. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi um prazer, assim, inenarrável, assim, muito gostoso conversar com você. Foi um assunto que eu nem esperava, mas foi muito gostoso, assim, eu parar para refletir algumas coisas e é um prazer. Tamo junto, doutora Flávia Chaves. O Resenha Cast de hoje para o lado especial vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.